Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória dos trilhos paulistas há quase 21 anos. E você está justamente no Papo de Trilho, sessão aqui do nosso canal em que eu debato abertamente com você, cara a cara, assuntos atuais, polêmicos e importantes sobre as ferrovias paulistas. Se você gosta de ferrovia, debate, quer interagir com a gente, não se esqueça, deixe o seu comentário ao final do vídeo, deixe a sua curtida e, claro, verifique sua inscrição no canal. Se ainda não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações por meio do sininho para não perder nenhum conteúdo. Pois bem, hoje o nosso assunto é a galera do bumbum cheiroso, aquele pessoal simpático que até conhece ferrovia, mas que senta em cima do seu conhecimento e não divide com ninguém. Vamos falar sobre os falsos preservacionistas da memória. Em primeiro lugar, um aviso muito importante. Eu não vou falar o nome de nenhuma pessoa ou de nenhuma instituição. Eu tenho nomes? Vários, mas eu não sou louco e não estou afim de tomar processinho. Então, se você que assistir a esse vídeo se sentir por acaso ofendido ou chateado, sinto dizer, o problema é todo seu, não é o seu nome que está aqui. Vamos começar. Qual é o primeiro erro dos falsos preservacionistas da memória? Querer ganhar dinheiro. Ah, mas ganhar dinheiro é um erro, Átila? Não, claro que não. A gente precisa de dinheiro, a gente paga os nossos boletos e a gente não sobrevive só com amor. Embora tenha gente por aí que acha que isso até pode ser verdade. Como a gente não sobrevive de amor e precisa de dinheiro, a gente acha um trabalho. Mas este trabalho não pode ser como fonte de renda primária a preservação ferroviária. A preservação ferroviária, para valer, ela é feita muito com base em voluntariado, em dedicação, em pesquisa. Quem quer preservar a ferrovia para ganhar dinheiro, bate com a cara na parede e se esborracha no chão. Por quê? O dinheiro é possível? Sim, é possível e é até necessário. Preservação não sai de graça, restauração de material antigo é caríssima. Mas o dinheiro deve ser uma consequência, não uma causa. A causa, obviamente, tem que ser a própria ferrovia e a sua importância histórica. Quando o visitante, o turista, quando o leigo entende que a causa é a preservação histórica e a causa é a memória, ele vai, ele leva a sua família e ele paga o que for necessário para a preservação. Não adianta jogar uma ideia de lucro ou de exorbitância, que, cara, a gente está no Brasil, está todo mundo meio sem dinheiro ou muito sem dinheiro. Ninguém vai pagar R$100 num passeio de trem que podia custar 50. Qual é a ideia? Se tem que custar 50, que custe 50. Se tem que custar 100, que custe 100. O valor do passeio, o preço, na verdade, ele deve ser composto pelo que o passeio gera de custos, pelo que se investe para ele acontecer e de uma porcentagem que deve ser aí uma grana rotativa para manter aquilo funcionando. Mas não adianta achar que vai dar muito dinheiro. Não vai. Primeiro ponto é este. Segundo ponto. Ninguém preserva para si mesmo. Como assim? Eu falei na abertura do vídeo de gente que senta em cima do próprio conhecimento e não divide. Esse é o tipo de preservacionista ou de falso preservacionista mais odioso que existe, porque as pessoas não se aproximam. Quem senta em cima do próprio conhecimento e não divide, acaba formando um clubinho com meia dúzia de 3 ou 4 amigos. E essa meia dúzia de 3 ou 4 não leva nada à frente. Não consegue visibilidade, não consegue atrair público e não consegue atrair recursos, mesmo que via captação, via editais, porque é possível hoje fazer um movimento de preservação ferroviária, claro que com os devidos registros legais, via editais públicos ou parcerias com empresas. Porém, nem o governo nem as empresas vão investir dinheiro na sua causa preservacionista, por melhor que ela seja, se não virem a possibilidade de aquilo se ampliar, de atrair pessoas que conheçam a causa. Portanto, é preciso se preocupar com o outro, se preocupar com o seu público-alvo, que não deve ser só a sua rodinha de colegas e de aficionados. Eu tento sempre fazer isso aqui. Eu conheço o vocabulário técnico? Sim, eu conheço. Eu poderia falar sobre vários aspectos sobre os quais eu não falo exatamente, ou falo numa linguagem mais acessível. Porque a ideia aqui do canal não é cobrar nada, você não vai ver aqui nenhum vídeo pago. A ideia do canal não é cobrar nada e é divulgar isso para quem gosta de ferrovia.
Porque as pessoas que têm conhecimento técnico já se reúnem e já conversam, independente das plataformas. As plataformas digitais existem para ampliar o debate. E o debate deve atrair não só aquele que trabalhou na ferrovia ou aquele que gosta das estradas de ferro. O debate deve atrair o leigo. Ele deve perceber ou deve reencontrar a significância histórica das ferrovias e o quanto é importante preservá-las, porque preservando a ferrovia, você preserva, às vezes, sem saber a sua própria história. E é por meio dos preservacionistas sérios que você descobre a sua relação com a ferrovia e que você se engaja na causa. Se você quiser engajar apenas as pessoas técnicas, a coisa não vai para frente. Preservar é ampliar, é trazer, é abraçar o maior número de pessoas possíveis. Então você expande e depois você agrega, expande e agrega no movimento contínuo. Se não estiver todo mundo junto, o movimento simplesmente não acontece. E aí você é só um preservacionista sentado em cima do seu conhecimento e mandando umas flatulências bem fedorentas. Terceiro ponto. Conhecimento técnico é bom, mas pode ser repulsivo. Consequência do que eu estava dizendo até agora. Veja bem, aqui eu vou falar como professor de língua portuguesa um pouquinho, e aí eu faço a conexão com as ferrovias. A gente aprende que a linguagem pode ser correta e eficiente, mas ela não é necessariamente as duas coisas. A linguagem correta é a linguagem técnica. Eu só posso falar em acerto e erro se eu falo de um padrão. Então, dentro da língua portuguesa, o padrão é a gramática que você aprende na escola. Dentro da preservação ferroviária, existem padrões e vocabulários técnicos de engenheiros, de funcionários, e eles fazem parte, obviamente, do assunto quando você está numa reunião técnica, quando você está com pessoas que manjam disso, quando você vai fazer um edital, vai procurar material, enfim, vai captar recursos, você tem, obviamente, que descrever as partes técnicas da coisa. Agora, quando você vai falar com um visitante que chegou ao museu, que veio fazer um passeio de trem, você não pode usar esse vocabulário. Você vai dizer a mesma coisa, mas você vai adaptá-lo. Fazendo um paralelo, você já viu o vendedor de rua, não viu? O vendedor de rua, muitas vezes, ele sabe falar muito corretamente, mas ele muda o seu registro quando ele bate o olho no público, porque o objetivo dele é divulgar e vender o seu produto. E para atingir esse objetivo, ele mobiliza os recursos necessários. Na preservação ferroviária é a mesma coisa. O objetivo, como eu disse agora há pouco, é agregar e expandir. Mas eu só posso fazer isso se as pessoas que chegam a mim se convencerem dessa importância. E a única maneira de convencê-las é utilizar uma linguagem acessível a elas. Por óbvio, ninguém nasce sabendo. Nem você, preservacionista do bumbum grande, nasceu sabendo também. Você aprendeu, você teve quem te ensinasse ou você pesquisou. Se você pesquisou por meios próprios, parabéns, mérito seu. Mas não exija que as pessoas que estão começando a entender sobre isso tenham um caminho tão iluminado e lindo. Você deve ser a luz para que essas pessoas tracem o caminho. Quarto ponto, último e mais importante, a memória é uma construção coletiva, ou seja, memória de um só não funciona. Memória de um só você pega, guarda na sua gaveta e com o tempo você esquece. A memória só vale a pena se ela for colocada em sociedade e se outras pessoas se identificarem com ela. A parte de identificação é a mesma raiz, gera a identidade. A identidade coletiva que moveu, move e moverá as ferrovias. Mesmo que elas não existam como eram, elas precisam ser lembradas, porque a relação de pioneirismo, de inovação e de trabalho, de dedicação, é que construiu essa história tão importante para o nosso Estado. Na próxima semana, eu volto a falar com você sobre a questão de memória e identidade coletiva, baseada em aspectos técnicos e na pesquisa sobre a psicologia da memória, feita por uma professora da USP. Então, não perca, venha aqui no próximo domingo e continuaremos esse assunto. Um grande abraço e até lá!